Vamos dar início à aula número 18 do nosso curso, que versa sobre propriedades de árvores binárias. Nessa aula, nós abordaremos algumas propriedades matemáticas de árvores binárias, como, por exemplo, determinar o número de subárvores vazias da árvore. Vamos determinar matematicamente quais são as alturas mínima e máxima de uma árvore binária e, finalmente, na parte final da aula, vamos mudar para a computação propriamente dita e examinar quais são as possibilidades de armazenar uma árvore binária na memória de um computador, ou seja, como se faz para armazenar uma árvore em um computador. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu gostaria de mencionar que vocês não devem estudar essa aula, iniciar a assistência dela antes de ter entendido bem a aula número 17, que é sobre árvores binárias. Obviamente não adianta estudar propriedades de árvores binárias se os conceitos de árvores binárias e a nomenclatura utilizada não foram bem absorvidos por você. Bem, nessa aula nós teremos a oportunidade de ver provas matemáticas bastante simples relativas ao estudo dessas propriedades. Então eu vou dar uma ligeira introdução digamos, às técnicas de provas matemáticas, se bem que possivelmente eu espero que talvez para você isso não seja necessário. Mas em todo caso, não custa nada, digamos, relembrar um fato que talvez você já conheça de ter realizado, de ter visto ou lido outras provas matemáticas. Existem algumas técnicas de provas. Provas matemáticas, você tem, digamos, uma certa proposição matemática, você quer prová-la. Prová-la significa você quer estabelecer um argumento lógico, tal que esse argumento lógico te conduza a concluir de que aquela proposição, aquela sentença está matematicamente correta. Naturalmente, na matemática, até que você tenha essa prova matemática, você não pode afirmar que aquilo seja verdadeiro. Por mais que você ache que seja ou alguém ache. Não adianta. Você tem que estabelecer um raciocínio lógico que te conduza, digamos, que te conduza a um conjunto de argumentos que provem matematicamente aquilo que você quer. Bom, existem algumas técnicas. Por exemplo, eu vou mencionar técnicas construtivas, técnicas por absurdo e por indução. Rapidamente, a técnica construtiva significa o seguinte: se você quer provar a existência de uma coisa, de qualquer fato, a existência de uma entidade matemática, digamos, bem, uma maneira natural de fazer isso é você exibi-la. Você quer provar que tal coisa existe, então construa a coisa e mostre. É isso. A prova por construção consiste basicamente em você realizar essa tarefa. Você construir matematicamente o objeto que você deseja provar a sua existência. Bem, do ponto de vista computacional, já falando agora em ciência da computação, essas provas são extremamente importantes, porque um programa nada mais é do que uma construção, digamos, lógica de fatos matemáticos. Então, você quando, digamos, está interessado em digamos, desenvolver um algoritmo, o que você quer realmente é construir. Você quer construir o argumento de tal forma que ele possa ser exibido. A exibição, no caso, é realizada pelo algoritmo, pelo programa. Aí você poderia pensar, bem, existem outras maneiras de eu provar a existência de fatos a não ser exibindo? Essa é a maneira mais natural, tá certo? Você quer provar que tal coisa existe, mostre, está aqui, existe, está aqui. Bem, existem outras maneiras. Na realidade, essas outras maneiras, elas são mais sutis. Por exemplo, você pode provar a existência de um fato sem ser capaz de exibir esse fato. Você pode dar indícios de sua existência e tentar mostrar por argumentos
outros que não seja a construção propriamente dita, que esse fato existe. Por exemplo, em matemática, existe uma técnica denominada método probabilístico, que você prova, através de teoria de probabilidades, que tal fato tem a probabilidade igual a 1 de existir. Se ele tiver uma probabilidade igual a 1 de existir, é porque ele existe, mesmo que você não seja capaz de exibi-lo. E, de fato, existem, digamos, proposições matemáticas, fatos matemáticos, que você consegue provar a existência dele através de métodos probabilísticos, mas você não sabe construir. E, digamos, existem casos que seja em que é um problema em aberto você realizar a construção, apesar de que você conhece, digamos, um raciocínio probabilístico que te prova a existência dele. Bem, isso é sobre métodos de construção. Métodos por absurdo consiste basicamente em você negar aquilo que você queira provar e depois mostrar que essa negação te conduz a uma contradição. Se ocorrer isso, você provou a existência, porque se não existir, você chega a uma contradição. E finalmente, o terceiro, existem outros, mas enfim, a terceira técnica bastante empregada, que nós teremos oportunidade de aplicar nesta aula, são as provas por indução matemática. Bem, numa prova por indução matemática, digamos que você queira provar que tal fato, que algum fato seja verdadeiro para uma determinada coleção de objetos. Então, essa técnica consiste no seguinte, a coleção finita de objetos, coleção finita. Essa técnica consiste no seguinte, você inicialmente mostra que ela seja verdadeira para, digamos, um objeto, ou um certo número pequeno de objetos, digamos. Digamos que seja verdadeira para um objeto. Você vai lá e prova. Em geral, para um objeto, você pode até supor que seja fácil provar. Nem sempre, mas enfim, suponha que você consiga provar que a técnica seja verdadeira para um objeto. Bem, após isso, você faz a seguinte hipótese. Essa, entre parênteses, a prova de que seja verdadeira, digamos, para um objeto, se denomina base da indução. Após você ter conseguido provar a base, ou seja, provar que ela é verdadeira para um objeto, você efetua uma hipótese de indução. A hipótese de indução consiste no seguinte, suponha que seja verdadeiro para n-1 objetos. Digamos que sua coleção possua n objetos. Aí você passa de 1, você provou para 1, e agora admite que seja verdadeiro para n-1, é um salto quilométrico. Bem, muito bem, e daí? Bom, e daí o seguinte, se você em seguida, você encerrou, está longe ainda, falta, digamos, se tua coleção tiver n objetos, e com essa hipótese você alcançou n-1, mas enquanto você não prova o enésimo, não terminou. Bem, aí você parte agora da seguinte suposição. Suponha que seja verdadeiro para n-1 objetos. Agora você prova matematicamente, tem que provar matematicamente que é verdadeiro para n objetos, podendo usar o fato que seja verdadeiro para n-1. Isso funciona pelo seguinte, você pode aplicar o raciocínio iterativamente, um a um. Por exemplo, a base de indução, você supõe que é verdadeiro para um objeto. Você supõe não, prova que é verdadeiro para o primeiro, é a base. Agora, vamos continuar. Aplica a hipótese para o primeiro. Então você quer provar que vale para 2. Como é que você faz isso? Bem, suponha que seja verdadeiro para um objeto, usando a hipótese de indução. Agora n igual a 2. Então, pela hipótese de indução, é verdadeiro para n-1. Então, suponha que seja verdadeiro para um objeto. Mas é verdadeiro para um objeto que você já provou antes. Então, o passo de indução, que é o último passo, diz o seguinte, bem, se for verdadeiro para 1, eu tenho que provar que é verdadeiro para 2. Então, dessa maneira, se você conseguir essa prova, já provou para 2. E dessa maneira, você supõe que seja verdadeiro para 2, para até 2, prova que vale para 3. Supõe que seja verdadeiro até 3,
prova para 4, assim por diante. Só que você não faz dessa maneira. Você simplesmente supõe que seja verdadeiro para n menos 1 e prova que seja verdadeiro para n. Isso em linhas muito gerais, o que seja a técnica de indução matemática. Vamos aplicá-la em seguida. Bem, vamos então examinar um exemplo do que seja uma prova por indução. Suponha que nós queiramos provar que a soma dos n primeiros números naturais, n maior ou igual que 1, seja igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Ou seja, 1 mais 2 mais 3, etc. mais n, se você efetuar essa soma, vai ser igual a n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então vamos utilizar a indução para isso. Bem, a base de indução. Que seja a base de indução. Você quer provar que essa fórmula vale para n igual a 1. Nossa base de indução vai ser n igual a 1. Aí você tem que provar. Você quer provar que ela vale para n igual a 1. Bem, será que ela vale para n igual a 1? Se você tem apenas um número, que é o número 1, para n igual a 1, a tua sequência é 1, 2, 3, é só 1, não é isso? Bem, quanto que é a soma dos n primeiros números? É 1 no caso. Bem, será que a fórmula está correta? Vamos ver. N que multiplica n mais 1 sobre 2, com n igual a 1, é igual a quê? É 1 que multiplica 1, que esse resultado valha para os n primeiros números naturais. Então, quer dizer que essa fórmula está correta quando n igual a n menos 1. Então, seja Sn a soma dos n primeiros números naturais. Então, a soma dos n menos 1 primeiros números naturais será quem? Será Sn menos 1. Então, qual será o valor da soma dos n menos 1 primeiros números naturais, de acordo com a fórmula que você vai supor que seja correto, por hipótese, é igual a quê? É igual a Sn menos 1, n menos 1, que multiplica, eu estou entrando naquela fórmula fazendo n igual a n menos 1. Substitua n por n menos 1. Então vai dar n menos 1 que multiplica n menos 1 mais 1 sobre 2, o que vai dar n menos 1 vezes n sobre 2. Bem, e agora falta a prova do passo de indução. O passo de indução significa o seguinte: bom, sabendo que a fórmula está correta, por hipótese, ou admitindo que a fórmula esteja correta para n igual a n menos 1, eu quero provar que ela está correta também para n. Então eu quero calcular Sn. Então eu tenho que arrumar uma maneira de utilizar a hipótese de indução, ou seja, expressar Sn em termos de quem? De Sn menos 1, para eu poder utilizar a expressão de Sn menos 1 que eu suponho que seja correta. Bem, quem é Sn? A soma dos n primeiros. Sn é igual a Sn menos 1 mais n, é claro. Então agora é só substituir. Então Sn é igual a Sn menos 1, que é aquele valor que nós já calculamos, n menos 1 vezes n sobre 2, mais n. Se vocês fizerem as contas, vai dar exatamente n que multiplica n mais 1 sobre 2. Então, está uma maneira muito simples de nós, digamos, aplicarmos o nosso método de prova por indução matemática e, ao mesmo tempo, digamos, estabelecer essa prova bastante simples, aliás. Bem, e agora vamos iniciar o tema da nossa aula, que seja sobre árvores binárias. Eu quero realizar algumas provas matemáticas sobre propriedades matemáticas de árvores binárias. A primeira delas é o seguinte: eu quero provar que é um lema, quero provar que uma árvore binária com n nós, n positivo, possui exatamente n mais uma subárvores vazias. Eu lembro que numa árvore binária, cada nó da árvore tinha dois filhos, o filho esquerdo e o filho direito. Mas um dos filhos poderia não existir. Se não existisse,
eu digo então, caso ele não exista, eu digo então que aquilo se trata, a não existência de um certo filho significa que aquilo se trata de uma subárvore vazia. Então, por exemplo, só para verificar essa fórmula numa árvore binária, no canto superior direito dessa tela, vocês podem observar uma árvore binária. Nessa árvore binária, vamos contar quantos nós essa árvore tem? Tem 4 nós. Vamos contar o número de subárvores vazias? Bem, a raiz, o filo direito da raiz não existe. Esses 3 pontinhos verticais na figura estão representando subárvores vazias, ou não existência do filo. O filo direito da raiz não existe, é uma. Depois, eu tenho 2 folhas e todas as folhas, por definição, as folhas são nós terminais, onde não existem filhos, ou seja, a cada folha correspondem a 2 subárvores vazias. Então, cada uma das folhas tem 2 subárvores vazias, que vai dar um total, então, de 5. Como n igual a 4, pelo menos para essa funciona. Então, vamos provar que esse lema está correto. É bastante simples. Vamos provar por indução novamente. Para n igual a 1 é trivial. Se eu tenho um nó apenas, eu tenho apenas uma raiz. E se eu tenho um nó, eu tenho uma raiz que é ao mesmo tempo folha. Não tem mais ninguém. Então eu tenho uma raiz, n igual a 1, e 2 subárvores vazias, que seriam os filhos dela, não existentes. Então, n igual a 1 e 2 folhas funcionam. Hipótese de indução, vamos supor que esse lema seja correto para qualquer árvore, qualquer uma, que tenha até n-1 nós. Então, qualquer árvore que tenha até n-1 nós, eu sei que esse lema vale. Bem, então vamos provar que o lema vale também para uma árvore que possua n nós. Bem, o que eu faço? Se a árvore tem n nós, em qualquer árvore eu tenho pelo menos uma folha. Então eu escolho uma folha arbitrária da árvore e arranco. Repare, em qualquer prova por indução, eu tenho que arrumar uma maneira de pegar o meu problema e reduzi-lo e diminuí-lo para reduzir a um problema que tenha, digamos, um problema de tamanho n, reduzir a um problema de tamanho menor que n, n-1 ou menor. Para quê? Para que eu possa aplicar a hipótese de indução. Bem, nesse caso, a maneira de reduzir uma árvore com n nós a uma árvore com n-1 nós é arrancando, digamos, uma folha. Quando eu arranco uma folha, o que eu fiz? Bem, quando eu arranquei uma folha, significa que a minha árvore que possui n nós, possui agora n-1 nós. Agora aplico a hipótese de indução para essa árvore com n-1 nós. Significa o quê? Bem, significa que se uma árvore, eu vou aplicar esse lema, dizer que esse lema era verdade para n igual a n-1. Então, se o lema é mostrar que uma árvore com n nós possui n mais uma subárvores vazias. Então, pela hipótese de indução, uma árvore diminui 1 de cada lado. Uma árvore com n-1 nós vai possuir n subárvores vazias. Então, admita que isso seja verdade. E agora, o que eu faço? Bom, agora o que eu vou fazer é vou reencaixar aquela folha que eu havia colocado. Quando eu coloco de novo aquela folha que eu havia arrancado, o que vai acontecer? Qual é o número total de folhas que eu tenho agora? Bem, o número total de folhas da minha árvore, e a minha árvore é T, não é? É igual ao número de folhas daquela árvore que tinha um nó a menos, com uma diferença. Quando eu coloquei esse nó adicional, o que eu fiz? Eu adicionei o quê? 2 folhas a mais. Mas, por outro lado, esse nó foi colocado aonde? Ele foi colocado numa subárvore que para a árvore menor era vazia. Então eu tenho que, digamos, subtrair 1, eu tenho que, digamos, somar 2 e subtrair 1. Então, com isso, eu posso afirmar, então, que o número de folhas da árvore inteira é igual ao número de folhas da árvore com um nó diminuído mais 1, o que prova o nosso lema. Bem, como exercício, eu quero que vocês mostrem
que o número de subárvores vazias de uma árvore M-área é igual à seguinte expressão: M menos 1 vezes N mais 1. O que nós provamos antes foi para árvores binárias. Aquela prova aqui que eu fiz na tela anterior foi para árvores binárias com M igual a 2. Agora eu quero que vocês provem que esse resultado vale para um M qualquer, maior ou igual a 2, mas a expressão geral é a seguinte: o número de subárvores vazias é igual a M menos 1 vezes N mais 1. Por exemplo, nessa figura vocês têm uma árvore ternária com M igual a 3, ou seja, cada nó possui 3 filhos, esquerdo, digamos, central e direito, podendo ser quaisquer dos 3 vazios, mas eu posso distinguir 3. E N igual a 6. Se vocês contarem o número de subárvores vazias, vai dar exatamente 3 menos 1, que é 2, vezes 7 mais 1, que é 15. Aplicando a fórmula dá isso. 3 menos 1 vezes 7 mais 1, que é 15. Se vocês contarem, vocês vão encontrar 15 subárvores vazias. Vocês têm 15 minutos para fazer esse exercício. 15 minutos se, digamos, eu supor que esse aqui seja, digamos, a primeira ou talvez uma das primeiras provas por indução que vocês façam. Se não, se vocês já estiverem, digamos, calejados em fazer provas por indução, é 5 minutos. 5 minutos bastam. Mas se terminarem ele corretamente em 15 minutos, eu me dou por satisfeito. Vamos ver rapidamente a solução desse exercício. A solução desse exercício é semelhante, exatamente a mesma coisa que o exercício, aquele lema que eu provei correspondente para árvores binárias, quando M é igual a 2. O que eu faço? Aqui eu, em vez de definir simplesmente um SN, agora eu tenho duas variáveis, N e M. N é o número de nós e M seria o tipo de árvore, o M é o número máximo de filhos, que me dá o tipo de árvore, o número de filhos que uma árvore possa ter, né? Com M igual a 2 eu tenho árvores binárias. Bem, o M é maior ou igual que 2, só para relembrar que M igual a 1 eu tenho uma lista. Uma árvore equivalente a uma lista. Se cada nó tem apenas um filho, não pode ter mais do que um, tem exatamente uma lista. Bem, então o exercício consiste em provar que SNM é igual a N menos 1 vezes N mais 1. O que eu vou fazer? Indução em N. A base de indução é mostrar que isso é verdadeiro para N igual a 1. Reparem, nós temos duas variáveis, N e M. A indução é em N. Quem varia, portanto, é em N. O M é fixo. Então, M é o valor dado fixo. Eu estou variando N. Bem, para N igual a 1, é imediato verificar que essa fórmula vale. Pela hipótese de indução, eu admito que essa fórmula valha para N menos 1. Ou seja, se eu entrar naquela expressão e substituir N por N menos 1, eu vou ter o valor Sn menos 1, M. E, finalmente, para provar o passo de indução, a técnica que eu vou utilizar é exatamente a mesma que para árvores binárias. Vocês vão na árvore M-área, arranquem uma folha. Ao arrancar aquela folha, a árvore continua sendo M-área, isso que é importante. Tá? A árvore continua sendo M-área, mas vocês criaram, ali no local que vocês arrancaram aquela folha, vocês criaram agora uma subárvore vazia. Porém, essa nova subárvore, essa nova árvore, possui N menos 1 nós. Aí vocês aplicam, então, a hipótese de indução para a árvore com N menos 1 nós, aplicando. Depois vocês façam as contas. Depois vocês reponham aquele nó. Ao repor aquele nó que vocês arrancaram, reparem o seguinte: vocês estão acrescentando quantas subárvores novas? Como é a árvore M-área, eu estou acrescentando N subárvores, que seriam, digamos, os filhos não existentes daquela folha que eu estou introduzindo. Porém, eu tenho que subtrair quer dizer, eu vou adicionar M subárvores, porém eu tenho que subtrair uma, porque
aquele nó que foi recolocado agora está ocupando na árvore menor o lugar de uma antiga subárvore. Fazendo as contas, vocês concluirão que a fórmula vale para n qualquer. Bem, agora vamos para a segunda propriedade de árvores binárias que eu gostaria de mostrar ainda sob o ponto de vista matemático para vocês, que é determinar a altura da árvore binária, uma expressão da altura, em função do número de nós. Isso tem, digamos, uma aplicação importante, porque essas árvores nós vamos utilizá-la e são largamente utilizadas em computação como formas de armazenamento de dados. E vocês vão verificar mais tarde no curso que essa forma de você armazenar árvores, essa estrutura de dados que corresponde a uma árvore binária, ela será tão mais eficiente quanto menor a altura dela. Por isso que a altura desempenha um papel importante nas aplicações de árvores binárias em ciência da computação. Bem, então, uma primeira questão é a seguinte: dada uma árvore binária com n nós, eu gostaria de saber, entre todas as árvores possíveis com n nós, qual é aquela que possui a menor altura e qual é aquela que possui a maior altura. Ou seja, eu vou fixar o número de nós e eu quero saber qual a árvore que possui altura menor e qual a árvore que possui altura maior. E além disso, eu quero determinar a expressão dela, a expressão da altura. Saber qual é o valor da altura mínima e da altura máxima. Bem, para a altura máxima é muito simples. Aliás, você digamos, adivinhar, tá, ou deduzir a resposta dessa pergunta, dizer simplesmente qual é a árvore que possui a menor e a maior altura, é bastante simples. Você calcular uma delas calcular a altura mínima, tem que fazer uma ligeira continha. Mas você, digamos, exibir a árvore que possui a altura menor ou altura maior é muito simples. Qual é a árvore que possui a altura maior? É óbvio que é uma árvore do tipo zigue-zague. Porque se você quer esticar a árvore o mais possível, o que você faz? Cada nó tem um filho só. Se cada nó tiver um filho apenas, ou seja, a árvore zigue-zague, pela nossa nomenclatura, você obtém uma árvore com altura máxima. E qual será o valor dessa altura? Será exatamente n. Lembra que a altura é o maior caminho desde a raiz até uma folha. Então, está respondida a pergunta para a árvore máxima. A altura da árvore máxima, a altura da árvore T máxima é igual a n. Vamos ver para a altura mínima. Bom, para a altura mínima, nós temos um lema. Esse lema é o seguinte: esse lema você poderia ter adivinhado. Foi aquilo que eu falei também. A primeira parte dele. Você já tem uma árvore binária completa com n nós, n positivo. Então, T possui altura mínima. Além disso, o valor dessa altura mínima é igual a 1 mais teto do logaritmo de n. Então, o que esse lema está dizendo é que a árvore que possui qualquer árvore que seja completa, possui altura mínima. Tá? Eu lembro que uma árvore completa é aquela que qualquer subárvore vazia está no último nível, nível mais baixo, ou no penúltimo. Não tem nenhuma subárvore vazia em qualquer nível mais acima do que o penúltimo. Bem, vamos ver a primeira parte. Mostrar que qualquer árvore completa, existe mais do que uma árvore completa, existem várias árvores completas, podem existir, qualquer uma possui altura mínima. Bem, isso é muito simples. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma árvore binária completa, vou pegar uma árvore binária
mínima, de altura mínima. Eu quero provar que qualquer árvore completa possui altura mínima. Então eu vou pegar uma árvore de altura mínima. Tá, peguei. Agora vamos usar aquela outra técnica que eu mencionei antes, prova por absurdo. Suponha que essa árvore não seja completa. Não é isso? Eu quero provar que qualquer árvore completa possui altura mínima. Então eu pego uma árvore, uma árvore que possui altura mínima. Então, das duas, uma. Se por acaso essa árvore for completa, acabou. Acabou porque eu quero provar que qualquer árvore que possui altura mínima é completa. Bem, suponha agora o seguinte, ela não é completa. Bem, se ela não é completa e ela tem altura mínima, então existe alguma subárvore vazia que está localizada no nível acima do penúltimo. O que eu faço? Eu pego um nó que está no último nível e coloco naquela subárvore lá em cima. Ou seja, eu promovo um nó lá para cima. Eu peguei um nó do último nível e coloquei ele em alguma subárvore que está localizada no nível acima do penúltimo. O que aconteceu? Bem, das duas, uma. Ou a altura diminuiu ou não diminuiu. Bem, se a altura diminuiu, então aquela árvore não é mais mínima. Porque a altura diminuiu, então aquela árvore não era mínima. Um absurdo. Contradição. Então não pode diminuir. Bem, se não pode diminuir, aconteceu o quê? Das duas, uma. Ou a árvore se tornou completa, ou continua ainda não completa. Se ela se tornou completa, acabou. Provei aquilo que eu queria. Se ela não é completa ainda, eu repito exatamente esse argumento. O que eu faço? Eu pego um nó. Se ela não é completa, que eu posso pegar um nó. Ou seja, vazia acima do penúltimo nível, qual existe porque a árvore é completa. E daí eu repito esse argumento, eu vou chegar a uma situação tal que a árvore vai ser completa. E vai ter a mesma altura que a primitiva. Então, com isso eu mostrei que qualquer árvore que seja completa possui altura mínima. Bem, falta calcular a altura da árvore. Bem, a altura da árvore, nós vamos aplicar a seguinte técnica. Suponha que a altura seja igual a 1. Bem, se a altura da árvore é 1, só tem uma possibilidade. Eu quero mostrar que a altura da árvore, eu quero mostrar o quê? Que a altura da árvore é igual a 1 mais teto do logaritmo de n. Então, vamos lá. A técnica é a seguinte, suponha que a altura seja igual a 1. Bem, se a altura é igual a 1, só há uma possibilidade, o n é igual a 1. Bem, se o n é igual a 1 e h é igual a 1, vocês entrando nessa forma, vocês verificam que, vocês vão observar que ela é verificada. Ou seja, h no caso é igual a 1 mais teto de log de n. Porque h é igual a 1, n é igual a 1 e log, o log vai ser 0 no caso. Bom, suponha agora que o h seja maior do que 1. Se o h é maior do que 1, eu tenho duas possibilidades. Ou a árvore é cheia ou não é. Lembre que a árvore é cheia é aquela que todas as subárvores vazias estão no último nível. Ela é cheinha, completinha, desde a raiz até embaixo. Não tem nada faltando. E na árvore completa pode ter alguma coisa faltando só no último nível. Bem, na árvore cheia, então eu tenho duas possibilidades. É possível verificar por uma indução simples que a fórmula, que o número de nós obedece a seguinte expressão, n igual a 2 elevado a h menos 1. É fácil ficar observando, por exemplo, essa sequência desse desenho que está mostrado nessa figura. No mais à esquerda, na árvore mais à esquerda, vocês têm um nó e altura 1. Na central,
eu estou colocando agora todas as árvores cheias possíveis. A primeira árvore é, digamos, a menor árvore cheia, com um nó só. Depois, a seguinte árvore cheia tem 3 nós, e a altura é 2. E aí vocês podem observar que 2 é igual a 1 mais log teto de log de 3. A seguinte, você tem o quê? Nós temos quantos nós? 4, 6, 7 nós. N igual a 7. A altura é quanto? 3. E fácil verificar que vale a expressão H igual a 1 mais teto de log de N. E assim por diante. Vocês podem verificar isso daqui através de uma indução, onde a indução que vocês fariam no caso é na altura. A variação que seria, vocês poderiam fazer uma indução na altura. Bem, e a última parte. Suponha que não seja cheia. Se ela não é cheia, então, eu vou pegar, se a árvore T não é cheia, eu vou pegar uma árvore T2' como sendo, digamos, a maior árvore cheia possível que contém a minha árvore T. Então, essa árvore T2' é como se eu pegasse a minha árvore T e arrancasse todas as folhas do último nível. Então, a árvore que me sobra é a árvore T2', que é uma árvore cheia. Bem, qual é a altura dela? Bem, a altura dela é a altura da árvore anterior menos 1, porque eu arranquei todas as folhas do último nível. Então, a altura diminuiu de 1 unidade. Então, H2', que é a altura da árvore T2', é igual a H menos 1. Bem, a árvore T2' possui quantos nós? N2' nós. Sendo que a altura de H2' é igual a 1 mais log, teto de log de N2', através do passo anterior. Pelo passo anterior, eu concluo isso. Como o teto de log de N é 1 mais o teto de log de N2', o teto do logaritmo avança exatamente 1 unidade, quando eu acrescento aquelas folhas do último nível. Então, segue-se que H é igual a 1 mais H2', portanto, vale a expressão H igual a 1 mais teto de log de N. Bem, como exercício, eu quero que vocês façam o seguinte. Esse daquele tipo, provar ou dar contra-exemplo. Uma árvore binária é completa se somente se ela possuir altura mínima. O tempo é 2 minutos. Vocês podem achar, poxa, mas para provar isso são 2 minutos só? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês podem verificar que é suficiente esse tempo, porque parte desse exercício eu já resolvi, nas entrelinhas. Então, vocês têm 2 minutos para terminar esse exercício corretamente, né? Bem, está aqui a solução, super simples. Se a árvore binária é completa, vale, a resposta porque eu queria que vocês dissessem provar ou dar contra-exemplo. Eu lembro que numa frase desse tipo, uma árvore binária é completa se ela tiver altura mínima, eu tenho 2 frases embutidas, uma ida e uma volta. Ou seja, eu tenho uma direção e outra. Eu tenho a seguinte frase embutida, em primeiro lugar. Se a árvore binária é completa, então ela tem altura mínima. E eu tenho embutido também o seguinte, se ela tem altura mínima, ela é completa. Vocês têm que mostrar as 2 coisas, e são, digamos, 2 proposições independentes. Ambas podem ser verdadeiras, ambas podem ser falsas, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira. Tudo pode acontecer. Bem, então a direção, se a árvore binária é completa, ela possui altura mínima, é verdadeira, por quê? É só vocês olharem o lema. Eu acabei de provar isso. Então, você responde o seguinte, pelo lema. E se uma árvore de altura mínima implica que ela que ela seja completa, isso é falso. E quando é falso, vocês
devem o quê? Apresentar um contra-exemplo. Então, esse exercício consistia basicamente em vocês encontrarem esse contra-exemplo, esse ou algum outro que estivesse correto. Nesse contra-exemplo daqui, vocês podem verificar o seguinte: essa árvore daqui possui altura mínima. Quantos nós ela tem? 3, 6, 9. Tá? Vocês não conseguem desenhar uma árvore com 9 nós que tenha menos do que 4, altura 4. Tá? Vocês podem verificar isso exaustivamente. Agora eu pergunto, ela é completa? Claro que não é. Por que não é completa? Porque no antepenúltimo nível, o nó, ou seja, o filho direito da raiz, possui como filho direito uma subárvore vazia. Então, ela não é completa. Você tem uma subárvore vazia localizada no antepenúltimo nível. Então, é falsa essa direção. Bem, armazenamento de árvores. Agora é o seguinte, vamos mudar de sintonia. Eu tenho uma árvore binária, eu não quero agora estudar a propriedade dela. O que eu quero fazer é o seguinte: como eu devo fazer para armazenar uma árvore binária no computador? Se eu tenho uma lista, eu já sei, por exemplo, uma lista eu posso armazená-la, digamos, sequencialmente, criar um vetor, digamos, eu posso armazenar uma lista sob uma alocação encadeada, por ponteiros. Bem, e uma árvore? Bom, uma árvore é o seguinte, eu não tenho mais lista, eu vou para um lado, eu vou para o outro, depois o filho dele vai para um lado, eu vou para o outro. Como é que eu vou fazer para pegar uma estrutura dessa e colocar na memória do computador? Bem, a ideia é a seguinte: a cada nó da estrutura, eu vou utilizar, em princípio, uma alocação encadeada. Depois eu vou fazer um comentário sobre uma possibilidade de usar vetores também, alocação sequencial para armazenar uma árvore. Mas eu vou utilizar alocação encadeada. Não significa que eu não use vetores para alocação encadeada, mas eu vou utilizar alocação encadeada e não alocação sequencial. Bem, então nessa alocação encadeada, eu vou ter o seguinte: a cada nó da árvore vai corresponder 3 campos, a 3 informações. Eu vou ter, digamos, uma informação central, que é a informação do nó mesmo. Em geral, a gente dá o nome disso de info, que é a informação que você quer armazenar na árvore. Que, repara, uma coisa, aquela árvore, se você vai utilizá-la para alguma coisa, então essa árvore seria para armazenar uma certa informação. Então eu tenho 2 tipos de armazenamentos necessários. Um, para eu armazenar, digamos, o que eu quero armazenar, o meu arquivo. E o segundo, essa árvore vai corresponder a uma estrutura. Então eu tenho que ter uma maneira de representar essa estrutura também. Então eu tenho que, digamos, armazenar informações que me permitem, eu tenho que guardar informações para a estrutura em si e não para o meu arquivo original. Então, para a estrutura, eu vou ter mais, digamos, 2 campos nesse meu campo, nesse meu registro com 3 campos. Um deles, então a cada nó eu vou ter 3 campos. Um desses 2 campos considerados vai me apontar, seria um ponteiro para o filo esquerdo do nó e outro ponteiro para o filo direito do nó. Ou seja, cada nó eu vou ter, digamos, 3 informações associadas a ele. Primeiro, a informação propriamente dita do nó, do meu arquivo, e depois quem é o filo esquerdo dele e quem é o filo direito dele. Essas são as informações que eu necessito armazenar. Uma observação é que é o seguinte: independente, fora dessa estrutura, eu tenho que armazenar em algum outro lugar uma informação que me acesse quem? A raiz da árvore. Porque reparem, se eu vou, para cada nó, se eu vou armazenar o filo esquerdo dele e o filo direito dele, eu só posso descer, tá certo? E agora, como é que eu começo? Digamos, como é que eu começo? E daí?
digamos, para cada nó eu vou ter o filo esquerdo e o filo direito. Aí guardei tudo, está tudo lá na máquina. Como é que eu acesso a estrutura? Então eu tenho que ter um ponteiro externo a essa estrutura que me indique aonde está a raiz. Então eu tenho que ter um ponteiro para a raiz da árvore. Depois, eu vou armazenar isso aqui através de ponteiros. Então, aquelas informações que eu falei, a cada nó vão corresponder 3 informações, eu vou chamar de ESC e de DIR. ESC de esquerdo, DIR de direito, os ponteiros para o filo esquerdo e o filo direito do nó considerado. E a informação propriamente dita está armazenada num campo, a qual eu denomino de info. Então, excetuando-se então aquilo que é a informação, que esse campo de info vai depender do meu arquivo. Não posso, digamos, predizer qual é o tamanho dele. Exceto, digamos, o arquivo propriamente dito, o arquivo propriamente dito, eu preciso de quê? De 2n mais 1 células, informações, para armazenar a minha estrutura. Então, o meu esqueleto, a árvore, no caso, é como se vocês podem visualizar, como se fosse o meu esqueleto para armazenar o meu arquivo. Esse esqueleto vai me consumir 2n mais 1 informações. Porque a cada nó tem que armazenar o ponteiro esquerdo, onde está o esquerdo, onde está o direito. Então, dá 2n e 1 para quem? Um ponteiro para a raiz. Por exemplo, vocês têm uma visualização desse tipo de armazenamento nessa figura. Vocês têm uma árvore, por exemplo, essa árvore tem raiz a cada nó da árvore correspondem 3 campos dessa minha estrutura. Vocês podem ver o campo info no meio, aquele tal info que eu falei, nesse caso ele está armazenando o rótulo do meu nó. Então, a raiz corresponde quem? Corresponde a raiz corresponde àquela figura dentro desse desenho no qual tem a letra A desenhada no meio. E assim por diante. Vocês podem observar que, pelo menos estruturalmente, o desenho de cima e o desenho de baixo eles são equivalentes. A única diferença é que embaixo estão representados os ponteiros. E além disso, eu tenho o quê? Eu tenho que ter um ponteiro para o nó que representa a raiz da árvore. Em geral, aquela informação lambda que vocês podem observar nesse desenho escrita corresponde a quem? Ponteiro vazio. Então, quando você tem um ponteiro vazio, você escreve lambda. Então, a pergunta seria se a árvore tem n nós, quantos lambdas eu vou ter? É só lembrar do primeiro lema que nós provamos na aula de hoje, que uma árvore com binário com n nós tem exatamente quantas subárvores vazias? N mais 1. Então, o número de lambdas vai ser igual a n mais 1. Bem, se a árvore for estática, o que significa uma árvore estática? Uma árvore estática é aquela em que você, digamos, desenha a estrutura e você jamais vai modificá-la. Você jamais vai crescê-la, alterá-la ou diminuí-la. Ela nasceu assim e vai ficar assim ad infinitum. Bem, se você tiver uma estrutura dessa natureza, que são, digamos, menos comuns, você pode ter uma forma de armazenamento mais eficiente. Você pode, digamos, armazená-la da seguinte maneira: em vez de você armazenar através de alocação encadeada, você armazena através de alocação sequencial. Então você tem 2 vetores, um vetor ESC e um DIR. Por exemplo, o vetor ESC, ele contém todas as informações correspondentes a quem? Correspondentes aos filos esquerdos. O DIR contém todas as informações correspondentes aos filos direitos. E mais um
um ponteiro para a raiz. Então, por exemplo, o ESC você teria 2, porque o quê? Porque o A, que é o filho, que é a raiz da árvore, o filho esquerdo dele é 2. Em seguida você teria um 4. Esse 4 estaria representando quem? O filho esquerdo do B, e assim por diante. Então você, digamos, pré-ordena os nós da tua árvore e depois você, digamos, armazena simplesmente naquela ordem quem são os filhos esquerdos e direitos daqueles nós correspondentes. Exercício. Eu quero determinar as quantidades máxima e mínima de ponteiros vazios existentes. Primeiro, no campo ESC ou no campo DIR, e no total dos campos ESC e DIR, dados os números de vértices N. Aqui é o seguinte, eu tenho, digamos, uma árvore binária em que eu tenho N nós. Nessa árvore binária com N nós, eu quero determinar o seguinte, bem, aquele vetor ESC e DIR que eu mostrei, qual seria a quantidade máxima de ponteiros vazios no ESC? Qual seria a quantidade máxima de ponteiros vazios no DIR? E qual seria a quantidade máxima total de ponteiros vazios no ESC mais DIR? Vocês têm para realizar esse exercício 5 minutos, o que é de sobra até. Bem, como solução é o seguinte, antes de resolver partir para a solução direta, é só você pensar no modelo da árvore correspondente. Ou seja, para eu ter, digamos, filhos esquerdos vazios, é possível ter uma árvore, eu quero saber a quantidade máxima e mínima, né? Máxima no caso. Eu vou comentar sobre a mínima. Bem, a quantidade máxima de... Se eu tenho N nós, a filho esquerdo, claro que é. Se você pegar uma árvore em que todo mundo só tenha filho direito, ou nenhum, uma folha, por exemplo, então eu tenho o quê? Eu tenho uma árvore, no caso, uma possibilidade de árvores em que nessa árvore todos os ponteiros esquerdos são vazios. A árvore está desenhada do lado esquerdo dessa figura. E observe também que essa árvore é aquela que maximiza o número ela maximiza o número de vazios e minimiza o número de filhos direitos vazios, que eu tenho só um. Ou seja, pelo menos um tem que ter, porque toda árvore binária tem pelo menos, toda árvore binária ou não, enfim, tem pelo menos uma folha. Então, se eu tenho uma folha, eu tenho um esquerdo vazio e um direito vazio. Então, pelo menos um eu tenho que ter. E nessa figura do lado esquerdo, eu só tenho um filho direito vazio. Bom, o caso para a árvore DIR, para a informação DIR é equivalente. É só observar a figura do lado direito. Na figura do lado direito, todo mundo só tem o quê? Todo mundo só tem filho esquerdo. Então, todos os filhos direitos são vazios, o que maximiza o número de informações lambda do vetor DIR, e eu só tenho um filho esquerdo não vazio. Bem, a pergunta 2 já foi respondida. A pergunta 2 é o seguinte, qual é a árvore que maximiza o número de vazios no X, na soma? ESC e DIR. A resposta é a seguinte, esse número independe da árvore, esse número independe do formato da árvore, e ele é sempre igual a N mais 1, independente da árvore, conforme eu já disse. Esse foi o resultado mostrado no início dessa aula. Bem, e com isso nós terminamos a aula de hoje sobre propriedades de árvores binárias, e que eu espero que vocês tenham aproveitado.